em que medida o Supremo tem que fazer essa interpretação pós-positivista enquanto se descola tanto da opinião pública que você mencionou, que o Rui Barbosa coloca, inclusive, acima do Supremo. E eu pergunto isso em luz, jogando luz no próprio Datafolha. Porque o Datafolha apontou 54% a favor contra a anistia e são 40% dos entrevistados a favor da anistia e 43% contra a prisão de Bolsonaro. Então, a gente não está falando de uma minoria bolsonarista ali de 15%, que fica ali à parte, digamos, que se a política quiser, consegue apartar. Né? A gente está falando de uma massa da opinião pública que é quase um empate. E aí, como é que fica essa condução do Supremo se ela se descolar tanto assim de metade do Brasil? Isso tem efeitos políticos também, né? Então, os ministros têm que levar isso em conta? É que tá. Tem duas respostas. A primeira é não. Porque o que acontece? O Supremo Tribunal, nessa teoria, ele não está adstrito às vontades flutuantes, das maiorias flutuantes da cena política. Tá? Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pode julgar inconstitucional uma lei de anistia passada no Congresso Nacional pelo fato de que, como ele defende a Constituição, ele está defendendo a vontade do povo que fez a Constituição. Ali o povo estava inteiro. Ali existe uma integralidade. Aquilo é uma vontade constituinte. Aquilo é o momento fundador do regime. Entende? E o Congresso Nacional, ele está simplesmente representando uma maioria ocasional aí dos 4 anos que elegeram aquela legislatura de deputado, ou aqueles 8 anos de senador. Então, o Supremo Tribunal, ele defende uma vontade, digamos, geral, representada na Constituição, que está acima da vontade da maioria daquele momento. Isso é uma explicação que você pode dar. Outra explicação é o fato de que, aqui entre nós, juiz nenhum tem que estar adstrito ao que a maioria acha. Ele tem que estar adstrito à aplicação da lei, à aplicação dos princípios e, por favor, está adstrito... O julgamento tem que ser previsível. Então, ele tem que ser assim. Qual é a jurisprudência anterior do tribunal? Né? Então, você tem que julgar. Um dos problemas do voto do ministro Fux, que foi levantado por toda parte, foi levantado agora por Rafael, não foi só o Rafael, foi a imprensa, foi todo mundo, é que boa parte das posições que foram tomadas pelo ministro Luiz Fux estão totalmente contraditórias com as posições que ele tomou antes. E isso dá uma das piores impressões que podem existir em qualquer julgamento, que é o caráter casuístico do julgamento. É que o sujeito não julgou... É algo que o Gilmar também já fez, né? Não é tão raro os ministros do Supremo fazerem isso. Ele fez o julgamento desses, o julgamento mais célebre desses, antes do voto do ministro Luiz Fux, foi o julgamento do ministro Gilmar Mendes foi em 2017, né? Que foi o julgamento do TSE. Da segunda instância. Foi o julgamento do TSE. Da segunda instância? Não, estou falando do julgamento do TSE da chapa Dilma Temer, em que ele foi julgado supostamente, e que ele absolveu a chapa por excesso de provas. Foi um julgamento, na verdade, baseado na razão do Estado. Porque você havia Lava Jato, havia muita instabilidade política, você tinha derrubado a Dilma, agora estavam querendo derrubar o Temer por conta do escândalo da JBS, então você tinha, ao mesmo tempo, a classe política estava em pânico, porque as pessoas não lembram, mas era uma época de instabilidade permanente, a gente nunca sabia se no final do dia o governo ia cair. Todo dia a gente pensava, lembra, Luiz, assim, quem é que ia ser o presidente, se ia ser o presidente da Câmara, se ia ser o presidente do Senado, se o presidente da Câmara fosse pego também, se fosse preso. Tinha até a piada, vai ser o Aécio, né? Agora é o Aécio. Agora eliminando os intermediários, uma hora ia chegar dele. Né? Então você teve um julgamento desse, que foi um julgamento assim, que você jogou fora todos os precedentes, né? Porque você fez um julgamento de razão de Estado. Não me interessa nada, o meu único argumento é o argumento da estabilidade política e dane-se o que está acontecendo por trás. Né? Eu acho que o que aconteceu agora no caso do Fux foi bem mais complicado que isso, inclusive. Mas, como ele ficou vencido, isso não teve problema. Mas então você tem algumas regras que procuram dar legitimidade à decisão. Uma delas é essa, você votar de acordo com os precedentes. Votar de acordo com... Né? Isso é um pouco mais complicado no caso do Supremo, porque o Supremo ele não tem um tribunal em cima dele para obrigá-lo a julgar conforme a jurisprudência do Supremo. Ele é o próprio Supremo. Então, digamos assim, a margem discricionária de possibilidade de decisão, entendeu?
entendeu? Quer dizer, o juiz, quanto mais a instância sobe, mais margem de decisão ele tem. E aí mais ele fica parecendo um pouco político, né? Porque o político, por exemplo, quando o cara é prefeito, ele diz assim, olha, eu tenho 2 milhões de reais aqui, eu vou usar em hospital, eu vou usar em escola pública. Ele tem a liberdade de escolher, ele tem discricionariedade para escolher onde é que ele vai alocar aqueles recursos. Dentro da lei, evidentemente. Né? Não vai alocar no bolso dele. Mas você tem essa... Então, o que acontece? Quanto mais você vai subindo na instância, mais margem você tem para o juiz ter essa liberdade, porque ele está distrito a menos regras, né? A menos precedentes. Então, isso acontece mais no Supremo. Então, de fato, Flávia, num mundo em que você tem um Supremo Tribunal Federal que tem competências políticas, aí que vem um outro problema. A competência é política, mas a competência não é partidária. Essas coisas são misturadas quando você fala do julgamento. É óbvio que quando o Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação de inconstitucionalidade, quando ele está julgando essas coisas todas, ele tem uma atividade que é política. Não é possível separar de maneira tão clara o que é direito e o que é política. Quando você está tratando de direito público, quando você está tratando de político, quando você está tratando de questões que afetam a vida das pessoas. Isso faz parte do modelo da Constituição. Tá? E aí o que acontece também? Aí você tem uma certa politização da justiça. Mas isso faz parte do modelo. Ativismo é uma outra coisa. Ativismo é quando o juiz bota o sentimento dele, a ideologia dele, para orientar o julgamento. Tá? Agora, quando o juiz do Supremo Tribunal Federal está julgando de acordo com os princípios da Constituição, ele não está julgando ideologicamente, ele não está julgando partidariamente, ele está julgando com os princípios da Constituição. Mas para o grupo de pessoas para os quais a Constituição não vale nada, para o grupo de pessoas que achava que era preciso que houvesse um golpe de Estado, para o grupo de pessoas que acham que não devia existir Supremo, aí que está. Aí eu estou fazendo uma espécie de viagem redonda para voltar no começo. É impossível que essas pessoas fiquem satisfeitas. Elas não estarão jamais satisfeitas. Tá? Porque, vamos falar desses... Assim, mas se o Supremo tivesse feito assim, e se tivesse feito assado, e se ele tivesse declinado da competência, e se ele tivesse julgado o Alexandre de Moraes... Não adianta, porque no final, se ele condenasse Bolsonaro, não adianta... a insatisfação vai continuar do mesmo jeito, entendeu? Então, não tem muita solução. A solução ideal... Né? Só uma última observação, juro por Deus. E que aí tem o problema. Não. Como esse pessoal não quer... Eles sabem que eles querem um outro regime que é autoritário, como eles consideram esse regime um regime esquerdista, uma ditadura esquerdista, o regime lulista, como eles falam, ou o regime do Alexandre de Moraes, que é comunista também, agora o Alexandre de Moraes é lulista, é comunista, enfim. Então, o que acontece? Eles sabem que eles têm que derrubar o Supremo. Em todos os lugares, né? Pense o seguinte comigo, exatamente para prevenir o retorno do autoritarismo que a gente viu no nazifascismo, ou com o Pinochet no Chile, ou com a ditadura militar no Brasil, é que se fizeram essas constituições com essas cortes constitucionais fortes, entenderam? Exatamente para você impedir a derrubada do regime democrático. Então, o Supremo, com todas as dificuldades, né, que também não é um mar de rosas, ele está cumprindo a função. Assim, a gente está testando a máquina de defesa da democracia que esses caras inventaram em 1988. E aí o que acontece? Quem quer derrubar a democracia vai dar de cara com quem, primeiramente? Com o diabo do Supremo Tribunal Federal, que foi criado para fazer exatamente aquilo. E aí eles vão atacar quem como parcial? Eles vão atacar quem como injusto? Vão atacar o guardião da cidadela que eles querem atacar, invadir e tomar. Então, realmente, o Supremo fica numa situação complicada. E aí, como você tem 30% da população, 40%, sei lá quantos por cento aí, que acham que o Supremo Tribunal Federal é o problema, aí os políticos que querem herdar os votos do Bolsonaro, agora estamos chegando na política, que querem os votos daquele pessoal, ficam dizendo, o julgamento coitado do Bolsonaro, a justiça, não pode se confiar na justiça, não sei o quê. Aí você cria realmente um sistema de retroalimentação, entendeu? E a gente fica obrigado a ficar discutindo aqui se fulano de tal de fato é fascista, se de fato é reacionário, se de fato é ultradireitista, ou se ele está fingindo que é ultradireitista para poder pegar os votos dos ultradireitistas, para poder depois se eleger presidente, mas não vou fazer nada com o Supremo não, eu sou democrático. E a gente fica discutindo isso sobre Tarcísio, sobre sei lá mais quem. Deixa eu pegar esse gancho que você está trazendo aí, Christian, um deles, né? Porque a gente recebeu, enquanto você estava falando... mensagens aqui do Cláudio e do Marcos Rigon que dizem o seguinte: o Cláudio diz, chocante é você pegar a opinião de uma pessoa e querer colocar a opinião dela como fato. Quantos outros juristas e advogados discordam dessa narrativa? O Marcos Rigon diz, como defender um Estado democrático de direito se antes mesmo da votação do peticionamento no STF ele já se pronuncia e diz que é inconstitucional. Eu queria começar com a mensagem do Cláudio
Porque a gente entrevistou antes, como você bem colocou, Christian, o Rafael Maffei, que é professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. E ele não trouxe opiniões aqui, né? Ele trouxe análises com base em uma vida inteira de experiência no direito. E aí eu vou usar essas mensagens aqui também pro Marcos Rigon, que disse, eles já disseram que é inconstitucional. Porque inconstitucional, né? Não, mas nesse caso específico, assim, eu sou muito contra esse negócio de juiz ficar falando fora dos autos. Tá? Mas nesse caso, assim, politicamente, você tem, evidentemente, os repórteres que vão lá e querem saber qual é a opinião pessoal dos ministros, que eles falam em off, qual é a opinião pessoal e tal, pereré. Nesse caso especificamente da anistia, se eu não estou enganado, Bolsonaro tentou dar um indulto a Daniel Silveira, que ele já foi julgado, e o Supremo já falou. Já tem jurisprudência do Supremo Tribunal, já tem precedente do Supremo Tribunal Federal falando que o indulto em determinados casos, como esse de tentativa de golpe de Estado, seja lá o que for, né, já é inconstitucional. Então, eu não estou falando nada demais, estão reafirmando uma coisa que a gente já sabe. O Supremo Tribunal Federal, em determinados, nos assuntos X, Y, Z, já decidiu nesse sentido. Então, você não precisa nem que o ministro do Supremo Tribunal fale. Ele não está antecipando o julgamento, ele está afirmando que já foi decidido. Mas aí, só para entrar também na política a partir dessas duas questões, porque quando o Cláudio chama de opinião, as coisas que o Maffei estava falando, talvez ele esteja confuso com o que, de fato, a extrema-direita está fazendo, porque, por exemplo, aí eu vou entrar na entrevista do Valdemar da Costa Neto durante esse fim de semana. Isso é opinião. Então, eu usaria outra palavra, Christian. Eu diria que o que ele falou ali foi mentira, porque ele disse que tentar dar um golpe de Estado não é crime. Então, é uma mentira, tá? Não é uma opinião. Uma opinião... pode ser uma opinião mentirosa, ok. Mas chamar aquilo de opinião é uma coisa que você pode divergir ali e tal. Dizer que tentar dar um golpe de Estado não é crime é mentira mesmo. Então, assim, com a classe política disseminando esse tipo de coisa, é muito fácil que as pessoas se confundam e achem que um jurista que está analisando um fato do ponto de vista do saber jurídico está opinando, enquanto o presidente de um partido que tem todo o interesse na aprovação da anistia, porque estava envolvido ali partidariamente com o Bolsonaro, tem uma opinião que, na verdade, é uma opinião mentirosa. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário. Ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.